Segunda lei de Ohm, pessoal. Estudamos semana passada a primeira lei, né? Estudamos aquela fórmula, R igual a U vezes I, né? E essa segunda lei de Ohm, ela tá relacionada diretamente às características do material condutor, tá? Então a gente vai ver a seguinte fórmula aqui, que ela diz o seguinte, olha, a resistência elétrica de um condutor, que seria esse Rzinho aqui, que a gente chama de Ohm, vai ser igual à resistividade, tá, desse material, que a gente representa por essa letra grega aqui que a gente chama de Rho, parece um P, tá vendo? Vezes o comprimento desse fio condutor, que a gente chama de L, dividido pela área desse fio. Olha só. Então aqui vamos imaginar que isso aqui seja um fio, tá? E esse L que vai representar o comprimento desse fio, como eu já falei. Esse Azinho que a gente tem aqui é a área do fio, que nada mais vai ser, olha, do que essa área aqui dessa seção transversal. Imagina que a gente pega um fio e corte ele em determinado ponto. Essa daqui vai ser a área, né, formada por um círculo, nesse caso. Esse pezinho aqui vai ser a resistividade do material, isso vai variar de acordo com o material que é composto esse fio. Se for, por exemplo, um cobre, vai ser um valor tal, se for ouro, vai ser outro, se for alumínio, vai ser outro tipo, tá? Então, essa letra grega Rho vai ser o tipo de material que ele é composto, tá? Geralmente no problema ele dá esse valor. E a unidade de medida, né? A gente faz com Ohm, tá? Ohm por metro. A resistência elétrica é só um Ohm, né? A área do fio, né? Vai precisar ser em metro quadrado. A maioria das vezes ele vai aparecer em milímetros quadrados, então a gente vai precisar converter. É basicamente isso. Vamos para alguns exemplos práticos aqui. Uma observação importante. Geralmente vai aparecer assim no problema, né? A área do fio tal é representada por 2 milímetros, tá? Como a gente pode observar aqui. Ou vai aparecer em centímetros também, tá? A gente sempre vai precisar converter. Aí é só multiplicar por 10 elevado a menos 6, se tiver em milímetro, para a gente converter para metros quadrados. Ou se ele der unidade em centímetros quadrados, para a gente converter para metros, é só multiplicar por 10 elevado a menos 4. Vamos para um exemplo prático aqui para a gente ver como é que ficaria isso daqui. Nesse exemplo 1 aqui, olha o que ele está falando. Um condutor possui 4 metros de comprimento e 8 milímetros quadrados de seção de área. A resistividade do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8. Determine a resistência desse condutor. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aqui, olha, ele deu o comprimento desse fio, tá? 4 metros. A unidade já está certinha. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem um fio e o comprimento dele é 4 metros. Tá? Botamos aqui, o comprimento é o L, então L igual a 4. Tá? A área da seção, que seria, né, essa área aqui, ele está falando que é 8 milímetros quadrados. Vamos aqui. Precisamos converter isso para metros, tá? Precisa estar no Sistema Internacional de Medidas, então esse valor precisa estar em metros. Então, se a gente pegar o valor e multiplicar por 10 a menos 6, tá bom? Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, 8 milímetros quadrados é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Convertemos aqui, beleza, já temos a área. A resistividade do material, que ele está afirmando aqui no enunciado, olha, que é um cobre, tá vendo? Ó, resistividade do cobre, 1,7, 10 a menos 8, ó, colocamos aqui. É representado pela letra grega Rho. E o que ele está pedindo aqui é a resistência do condutor, né? Então a gente precisa encontrar o R. Isso aqui é o que a gente vai encontrar, tá bom? Vamos substituir isso aqui na fórmula. Coloquei a fórmula aqui da segunda lei de Ohm e vamos substituir. Primeira coisa, o R é o que a gente quer encontrar, então a gente vai repetir, a gente não sabe o valor dele. Igual, no lugar do Rho, né, a gente vai colocar o valor dele, né, a resistividade do cobre, 1,7, 10 a menos 8. Então vamos substituir aqui, ó, fizemos a substituição. Vezes o comprimento do fio. Comprimento do fio aqui, o que a gente tem, pessoal? Olha, vou pegar uma outra cor aqui. Comprimento do fio, 4 metros, né? Então a gente vai substituir no lugar do L. Ó, fizemos a substituição. Dividido pela área, que nós já convertemos ela para metro. A área que a gente tem aqui
8 vezes 10 é menos 6, né? Então a gente vai substituir aqui no lugar do A. Ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Substituímos tudo. Agora é só a gente pegar e resolver isso. Uma dica que eu dou é sempre começar a multiplicar os números inteiros e os números que a gente tem na base de 10 a gente resolve depois. Então primeiro, olha só, vamos multiplicar esse 4 por esse 1,7. 4 vezes 1,7 vai dar 6,8, tá? Então vamos botar aqui, ó. Então vai ficar 6,8. Vamos repetir esse 10 a menos 8, ele entrou aqui, tá vendo? Dividido, a gente repete o que a gente tem aqui embaixo, né? Coloquei aqui esse número que está em notação científica. Então ficou desse jeito aqui. O que a gente pode fazer agora? Vamos dividir esse 6,8 por esse 8. 6,8 dividido por 8 vai dar 0,85. Então vai ficar 0,85 vezes o 10 a menos 8. Repetimos aqui, tá? E esse 10 a menos 6, pessoal, que está aqui no denominador, a gente precisa subir com ele para a gente multiplicar com outro número que está em cima com a base de 10. Como é que a gente faz para subir com esse número? A propriedade que a gente estudou de potência, que a gente já viu até em conteúdos anteriores. Ó, a gente sobe com o número, repete a base e a gente troca o sinal do expoente. Esse expoente aqui, que é menos 6, ele sobe e vai ficar um 6 positivo, tá? Então, aqui então vai subir, vai ficar 10 elevado a 6 positivo, né? 10 elevado à potência de 6. E o que a gente faz agora? Olha, propriedade da potência. Esses dois números aqui, ó. Repete a base, que é o 10. E no caso aqui a gente vai subtrair os expoentes, né, já que eles têm sinais opostos. Menos 8 mais 6 vai dar menos 2. A gente pode fazer essa substituição aqui. Então qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resistividade? Qual vai ser a resistência desse condutor? 0,85 vezes 10 elevado a menos 2 ohm por metro. Tá? Achamos a resposta aqui da número 1. Tudo bem? Só isso. Na letra B, o que ele deu aqui? A DDP de um fio condutor, quando percorrido uma corrente de 20 A. Então ele está pedindo a DDP aqui. Relembrando, o que é DDP? Diferença de potencial, é voltagem, tá? Tá aqui para a gente não esquecer. Ó. DDP, diferença de potencial, e a unidade de medidas, esse é o U, que é a nossa voltagem, tá? Então o que ele está pedindo para a gente encontrar aqui, ó? É o U da fórmula, tá? Ele deu a corrente elétrica, ó. A corrente elétrica, como a gente viu na última aula também, é medida em ampere, né? Então vai ser o nosso I. Representado pelo I, então vai ser 20 ampere aqui. E o que ele está pedindo para encontrar o D? E como a gente tem aqui a corrente elétrica e ele está pedindo a diferença de potencial, né, a nossa voltagem, a gente precisa trabalhar com a primeira lei de Ohm, aquela fórmula que a gente estudou semana passada, que é essa daqui, ó. U igual a R, U igual a R vezes I. A resistência aqui, pessoal, é a mesma que a gente encontrou, está na número 1 ainda, né? Então vai ser a resistência que a gente encontrou na letra A. Então a gente pode colocá-la com esse valor que a gente encontrou aqui, ó. Então vamos botar ela aqui no lugar desse R. 0,85 vezes 10 elevado a menos 2 ohm por metro, tá? Vamos substituir, então, na fórmula para a gente encontrar essa diferença de potencial. Botei a fórmula aqui, vamos substituir. No lugar do R, a gente substitui o valor do R, né? Então, aqui, ó. Vamos substituir aqui o 0,85 vezes 10 a menos 2 que nós encontramos na letra A. No lugar do I, podemos substituir a nossa corrente, que ele deu no próprio enunciado aqui, ó, com 20 ampere. Então, vamos substituir aqui, ó. Ficou desse jeito. Agora, o que a gente faz? Vamos multiplicar os números que a gente tem aqui. 20 vezes 0,85, que vai dar 17. E essa potência aqui, 10 elevado a menos 2, a gente repete. Então, qual vai ser a nossa DDP nesse caso? Qual vai ser a nossa voltagem? 17 dessa multiplicação vezes 10 elevado a menos 2. Acabou. Encontramos a nossa DDP da letra B. Tudo bem? Esse aqui, então, foi o número 1, letra A e letra B. A número 2 aqui, ó. Vamos ver o que ele está pedindo. Aplique-se uma DDP de 100 volts. Então, aqui a gente tem a DDP. Ó, botei ela até aqui já de uma vez. Ó. A voltagem, né, a nossa diferença de potencial é de 100 volts. Coloquei aqui, representada pela letra O. Tá? Nas extremidades de um fio com 20 metros. Então, aqui a gente tem
A metragem do fio é 20 metros. Qual é a letra que a gente representa a metragem? Letra L, né, que nós acabamos de estudar na segunda lei de Ohm. Vamos botar aqui, ó, L igual a 20 metros. Tá? E a seção circular de área é 2, aqui eu botei errado, é 2 só. É 2 milímetros quadrados, tá? Então aqui a gente tem a área circular, né, do fio, então representado pela letra A, ó. A igual a 2 milímetros quadrados, tá? Lembrando do que a gente acabou de falar, essa área sempre precisa estar em metros. Para a gente converter milímetros quadrados para metros quadrados, é só pegar o valor que a gente tem e multiplicar por 10,6. Ó. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Fizemos a conversão aqui, tá? 2 milímetros quadrados é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então já temos aqui a área dessa seção transversal circular, né? A área do fio ali. Corrente elétrica que está passando por esse fio, ó. 10 amperes, né? Então o nosso I é igual a 10 amperes. E o que ele está pedindo aqui, ó? Determine a resistividade do material que compõe o fio. Então o que ele está pedindo aqui é para a gente encontrar a resistividade. O que é isso? Ela é representada pela letra ρ, que nós estudamos lá na fórmula, tá? Eu sei que é muita informação, mas depois a gente vai pegando isso com o tempo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a diferença de potencial, 100 volts. A gente tem a corrente elétrica, que é o I, 10 amperes. A gente tem o comprimento do fio, que é 20 metros. E a gente tem a área do fio, que é 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o que ele está pedindo para a gente encontrar aqui é a nossa resistividade, né? Que é representado pelo ρ. Então, o que a gente precisa encontrar aqui? Olha, a gente tem essa fórmula, né? Resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. O que a gente precisa aqui primeiro? Olha, a gente precisa primeiro encontrar isso. A gente tem o L e a gente tem o A, tá vendo? A gente tem o L com 20, a gente tem o A, que é esse valor aqui. A gente não tem o R. Mas a gente pode encontrar pela primeira lei de Ohm esse valor da resistividade. Fórmula que a gente estudou semana passada, U igual a R, né? O U a gente sabe que é 100, que ele deu, 100 volts, substitui aqui. A resistividade a gente não sabe e a corrente elétrica é 10, então a gente pode substituir aqui, ó. Vai ficar 100 igual a R vezes I. Esse 10 passa dividindo, né? Então 100 dividido por 10 vai ser igual a resistência. Posso cortar um zero com um zero aqui, 10 dividido por 1 dá 10. Então aqui a gente tem a resistência. Encontramos ela pela primeira lei de Ohm. Podemos então agora trabalhar com a segunda lei de Ohm, que é essa daqui. E o que ela diz pra gente? Resistividade igual resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. A resistência nós já encontramos pela primeira lei de Ohm. De vez em quando vai acontecer isso, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar com as duas fórmulas ao mesmo tempo. Então a gente pega todos os dados que a gente tem no problema, vai substituindo, vai sentindo o que o problema está pedindo, para a gente encontrar o que ele está pedindo aqui. Então aqui, olha, encontramos a resistência na primeira parte, através da primeira lei de Ohm, que é 10. Então a gente pode substituir ela no lugar do R aqui, tá? A resistividade é o que ele está pedindo, ó, determine a resistividade do material. Então isso aqui a gente não sabe, né? Então vou repetir o ρ. Comprimento do fio é 10, então eu vou substituir aqui, dividido pela área, que nós já convertemos e encontramos 2 vezes 10 a menos 6. A gente pode substituir aqui no denominador, ó. Ficou desse jeito. O que a gente faz agora? Vamos começar a resolver isso, tá? Podemos aqui, olha, simplificar, como aqui a gente tem 20 no numerador e esse 2 no denominador, a gente pode simplificar dividindo, olha, 20 dividido por 2 vai dar 10. A gente pode colocar um 10 no lugar disso daqui. Como é que ficaria então? Ó? Ficaria 10, né? Vamos repetir esse 10 que a gente tem aqui do lado esquerdo, igual ao ρ vezes o 10, né, que a gente já simplificou, dividido por 10 a menos 6 aqui. Tá? Como a gente já dividiu o 20 pelo 2 aqui, deu 10, então esse 2 aqui morreu. Tá? Ficou desse jeito aqui. O que a gente pode fazer agora? Vamos multiplicar cruzado. Tá? Uma das possibilidades é multiplicar cruzado. Coloco um aqui, divide o de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo.
Então, vamos lá. 1 vezes ρ vezes 10, né? Qualquer coisa que a gente multiplique com 1, não vai alterar o resultado. Então, isso aqui a gente pode falar que seria 10 ρ. Vou até trocar a ordem dele aqui, vamos deixar desse jeito. Igual, ó, já foi esse por esse, né? Então, aqui igual, o 10 que eu multiplico 10 é menos 6. Tá? Ficou desse jeito. O 10 vai passar dividindo, né? Para a gente deixar o ρ, né? Deixar a resistividade isolada desse lado. Dividido por 10, né? Isso aqui a gente pode cortar, já podia ter cortado aqui. Encontramos aqui a resistividade desse material. Vai ser 10 a menos 6. Unidade de medida, como nós já falamos, vai ser Rom por metro, né? Achamos aqui a resposta, tá bom? Isso aqui então foi o número 2, que a gente trabalhou com as duas fórmulas ao mesmo tempo. Primeiro achamos a resistência com a primeira lei de Ohm. Depois encontramos a resistividade com a segunda lei de Ohm, tá? Isso vai acontecer inclusive em alguns exercícios aqui de baixo. Essa número 3 aqui eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Tá bem parecida com a outra, ó. Aplicando uma diferença de potencial de 110 volts na extremidade de um fio de 10 metros de comprimento e seção transversal de 2,2 milímetros quadrados. A intensidade da corrente que atravessa esse fio é de 10 amperes. Calcule a resistividade do material que o compõe. Bem parecido com o outro. Olha só o que ele deu aqui, ó. Ele deu a diferença de potencial, né? 110 volts. A gente tem a corrente elétrica, que é de 10 amperes, que ele deu aqui, né? Comprimento do fio, ó, 10 metros, entrou aqui. E aqui a gente tem, olha, a seção transversal, que é representada pelo A, ó. A igual a 2,2 milímetros quadrados. Isso aqui, pessoal, a gente precisa converter para metros, tá? Então, usem a mesma linha de raciocínio no outro. É só multiplicar por 10 elevado a menos 6. Substitua aqui, haja resistência, como a gente fez no número 2, e vai para a segunda fórmula da segunda lei de Ohm, para a gente encontrar o que ele está pedindo aqui, ó. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a resistividade desse material. Então, isso aqui, o que a gente precisa encontrar? Precisamos encontrar, né, a letra ρ. Está muito parecida com a primeira, tá? Substituo, vão resolvendo para encontrar aqui. Então, esse aqui é para fazer. Vai entrar no arquivo da aula, tá? Nessa outra aqui de baixo, olha, um fio de cobre e outro de níquel cromo. Então, um acento aqui no níquel. Vou botar aqui. Ambos de seção normal de 1,5 milímetros quadrados. Então, aqui ele deu a área, ó. Tá, os dois fios, tanto de cobre quanto de níquel cromo, têm a mesma área de 1,5, tá? Tá em milímetros quadrados, precisamos converter isso para metros, tá? Como a gente fez nos anteriores. Qual deve ser o comprimento de cada um desses fios para termos resistência de 8 ohms? Então, aqui ele deu a resistência, tá? Ó, aqui ele deu a resistividade tanto do cobre, como informação, e deu a resistividade do níquel cromo também. Temos a resistência. Então, é só pegar e substituir isso na fórmula. Vamos botar a fórmula aqui, tá? Vou começar e depois vocês terminem. Resistência, nesse caso, vai ser a resistividade vezes o comprimento, dividido pela área. Então, a gente precisa fazer duas contas. Um para o cobre e outro para o níquel, tá? Substitui o que a gente tem, ó. A resistência, ele está falando que é 8, né? Então, a gente substitui o 8 aqui. A resistividade, a gente tem aqui do cobre, ó, 1,7 vezes 10 a menos 8. Substitui aqui. Comprimento do fio, é o que ele está pedindo. Qual deve ser o comprimento de cada um desses fios? Então, o L a gente não sabe, tá? Isso aqui é o que a gente precisa encontrar. E a área de seção aqui a gente tem também, ó, 1,5, né? Lembrando de converter, tá? Precisa converter isso aqui para metros quadrados, como a gente fez no anterior. Aí substituem, fazem as contas e tal, aí vocês vão encontrar o comprimento. Mesma coisa dos outros, façam isso para o cobre e façam isso também para o níquel cromo, né? Usando a mesma fórmula. A única diferença que a gente tem
se tratando dessas duas contas, vai ser a resistividade, né? A resistividade aqui do cobre, ó, a gente vai substituir 1,7 vezes 10 a menos 8. Na do níquel vai ser 1,5 vezes 10 a menos 6, tá? Mas as contas vão ser a mesma. Isso aqui é para fazer também. Na número 5, eu vou fazer ela com vocês, tá? Olha só. Construindo 3 resistores elétricos, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento e com as mesmas características. E olha o que ele está falando aqui, ó. O fio A tem resistividade de 1 vezes 10 a menos 6. Então aqui ele deu a resistividade do fio A. Resistividade do fio B, 1,2 vezes 10 a menos 6. Resistividade do fio C, 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Aqui é raio, tá? Que eu botei errado. Vou trocar aqui. Aqui a gente tem o raio com essa extremidade aqui que eu estou dando para vocês, tá? Então esse valor aqui é o que a gente vai usar. Nesse terceiro caso aqui, o que a gente faz? Olha só. Vou consertar aqui. Então aqui, olha só, a gente tem o fio, tá? E ele está pedindo para a gente verificar aqui qual vai ser, no caso, a resistência maior. Então a gente vai ter que fazer a conta de cada um e verificar e colocar em ordem crescente aqui. Vamos primeiro fazer desse fio com RA, depois a gente faz com esse fio do RB e depois com esse fio do RC. O que ele deu aqui nesse problema? Olha só. Vamos imaginar aqui que a gente tem o fio, tá? A gente não tem o comprimento do fio, mas ele deu o raio dessa seção transversal, tá? Então aqui seria a área que a gente teria desse fio. Ele não deu essa área, mas ele deu o raio dessa área, tá? Então a gente pode encontrar essa área através do raio. Como é que a gente faz para encontrar a área de um círculo, né? Essa fórmula aqui que a gente estuda em geometria. Π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então a gente vai precisar encontrar essa área nesse caso. Então vamos primeiro vamos botar a fórmula que a gente tem aqui, que é a fórmula da segunda lei de Ohm, né? Resistência igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área. Como a gente não tem a área, pessoal, mas a gente sabe que a área a gente pode encontrar através da área do círculo, que é essa daqui, olha, a gente pode substituir isso aqui no lugar do A. Então ela vai entrar aqui, ó, tá? No lugar desse A, desse jeito aqui. E vamos substituir o que a gente tem. Aí vamos ver o que vai acontecer. O R a gente não sabe, então vou repetir. Resistividade do fio A, 1 vezes 10 a menos 6, né? Então vou colocar aqui no lugar do nosso ρ. Entrou aqui, ó. Comprimento do fio, ele não deu, então a gente vai repetir ele. A gente não sabe. E aqui embaixo, que é representado pela área da seção, né? A gente substituiu o valor, né, da área, que seria π vezes r ao quadrado. E vamos substituir aqui. Π entrou aqui, né? R ao quadrado, né? O raio, ele deu aqui, ó. Já está até em metros quadrados, então a gente não precisa converter nada, é só substituir aqui. Então aqui vai ficar, ó, o π, o raio 0,25, né, vezes 10 a menos 3, tá? Ficou desse jeito aqui. 0,25 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado da fórmula, tá? Esse 2 que a gente tem aqui, tá elevado ao quadrado, a gente vai repetir ele aqui, tá? E vamos substituir o raio no lugar do raio, que seria isso aqui. Vamos começar a resolver. Essa parte do numerador aqui a gente pode repetir, tá? E esse número aqui, que é o raio elevado ao quadrado, ó, 0,25 elevado ao quadrado, podemos botar ele aqui. E esse 10 a menos 3 também está elevado ao quadrado. A gente pode colocar aqui e aqui, tá vendo? Colocamos o quadrado em cima do 0,25, colocamos o quadrado em cima do 10 a menos 3, tá? 0,25 elevado ao quadrado é o 0,25 multiplicado 2 vezes. Multiplicando a gente vai encontrar 0,0625, tá? E aqui, ó, a propriedade da potência. Esse menos 3 está elevado ao quadrado, então é só a gente pegar e multiplicar isso aqui. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, tá? Então a gente pode multiplicar essa potência aqui. Ficou desse jeito, tá? Repetiu o π, repetiu o L, o comprimento que a gente não sabe, ficou desse jeito.
Como, pessoal, a gente tem um 10 a menos 6 no numerador e no denominador também, a gente pode cortar, olha. Tá tudo multiplicando, são dois números idênticos, então a gente pode cortar esse com esse. E o que vai sobrar então? Ó? Resistência igual a 1 vezes L, tá? E aqui embaixo, π vezes 0,0625 aqui, tá? Ficou assim. 1 dividido por 0,625 vai dar 16. Divisão desse número aqui por esse daqui. Deu 16. Então, ficou 16 vezes L sobre π. Encontramos aqui a nossa primeira resistência desse fio, que ele chamou de RA, né? Então, vamos chamar isso aqui de RA também. RA. Então, esse aqui é o RA. Tá? Então, temos aqui a nossa primeira informação. Precisamos fazer também para o RB e para o RC. Mesma linha de raciocínio, ó. Vamos pegar aqui o que a gente tem, mesma fórmula, tá? No lugar da área, a gente vai botar a área do círculo, como a gente fez no anterior, π vezes r ao quadrado, e vamos substituir o que a gente tem aqui, ó. Resistividade desse fio B, ele deu aqui no enunciado, 1,2 vezes 10 a menos 6. Substituímos aqui no lugar do ρ, né, que representa essa resistividade. Comprimento do fio B, a gente não sabe, então a gente repete também. O π, né, repete também, e aqui o r ao quadrado, né? Qual é o raio desse segundo fio, né, desse fio RB? Ó? É o mesmo do fio RA, 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Então é isso que a gente vai substituir aqui. Ó. Substituímos o raio aqui, né? Está elevado ao quadrado e não coloco o quadrado aqui, tudo bem? Agora, olha só, isso tudo está elevado ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no fio, no primeiro fio, né? No fio RA. 0,25 elevado ao quadrado, tá? Entrou aqui. E o 10 a menos 3 também elevado ao quadrado, ó, entrou aqui. Vamos resolver isso aqui então. Ó, vamos aqui. Esse veio para a potência daqui e esse aqui também, tá? Já coloquei aqui, ó, 0,25 elevado ao quadrado. Aí resumo da mesma forma, olha só. Vai dar a mesma coisa que aconteceu no primeiro caso. Essa potência aqui, 0,25 elevado ao quadrado, vai ser 0,25 multiplicado duas vezes. 0,25 vezes 0,25, que vai dar 0,0625. Vamos colocar esse valor aqui então. Vamos repetir o que a gente tem aqui, né, no numerador. Vezes o L, repete. Tá? O π a gente repete aqui embaixo. Esse valor aqui com a potência, né? O valor dele, né? O resultado seria 0,0625. E aqui, né? Esse 10 a menos 3 elevado ao quadrado, ó, multiplica aqui, né? Vai dar 10 elevado a menos 6. Mesmo valor que deu na primeira. Podemos cortar isso aqui com esse, ó. Esse 10 a menos 6, podemos cortar com esse 10 a menos 6 aqui. E vamos ver o que sobrou, vamos ver o que a gente pode trabalhar aqui agora. Esse 1,2 vezes L repete. Sobre, o que sobrou aqui embaixo? Sobrou o π vezes esse valor aqui, que é 0,0625. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Ó, vamos pegar esse 1,2 e vamos dividir por esse 0,0625. Não lembro quanto se dá, vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. 1,2 dividido por 0,0625. 19,2. Então, nós encontramos aqui, olha, a resistência com 19,2 vezes o comprimento sobre o π. Fizemos aqui, né? Encontramos a nossa resistência no caso do fio RB, né? Vamos botar um Bzinho aqui para a gente não confundir. Já temos o do A e já temos o do B. O que a gente pode observar aqui de primeira instância? Olha só. Que a resistência do B, ó, é maior do que a do A. Ó. Enquanto aqui deu 19,2, esse do A aqui deu 16.
Então, dessa primeira conclusão aqui, a gente já pode dizer que o R do B é maior que o R do A, tá? Só está faltando fazer aqui, no caso, o R do C, que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Façam a mesma linha de raciocínio. Coloquem na fórmula, coloquem a resistividade no lugar do ρ. O L a gente não sabe, repete. Façam a substituição do raio, olha. O raio aqui já é diferente, ó. O raio é 0,4 vezes 10 a menos 3. Façam a substituição aqui, coloquem elevado ao quadrado e resolvam do mesmo jeito. Vão chegar a um valor parecido com esse daqui, né? E coloquem aqui e marquem a alternativa correta. A gente já sabe, olha, que o R do B é maior do que o R do A. Tá? Então já pode até eliminar essa daqui, ó. Aqui ele está falando que o R do A é maior do que o do B, então isso aqui a gente sabe que é mentira, não tem como, né? Aqui também, ó, R do A maior do que R do B. Também não tem como, então a gente pode eliminar essa. Aqui R do B é maior do que R do A, R do B é maior do que... Então, assim, a gente pode analisar então essas duas casas aqui. Então, façam as contas, encontrem o valor dessa resistência desse fio C aqui, através das informações que ele deu, tá? E marque a alternativa correta ali. Esse aqui é para vocês fazerem também, ó, a gente tem o comprimento do fio. O comprimento do fio aqui é de 1 metro, né? Então, a gente tem o L do fio. Vamos botar aqui 1 metro, né? Já está na unidade de medida certinho. A gente tem a área aqui da seção transversal, né? A gente tem o A, então o A vai ser 0,2 centímetros quadrados. Precisamos converter isso aqui para metros, tá? Então é só pegar as informações lá de cima, se não me engano é só multiplicar por 10 a menos 4. E a gente tem, ó, a resistividade do cobre. Resistividade 1,7 vezes 10 a menos 6. Ele está pedindo para calcular a resistência, né? Então a gente não tem o R. Pega essas informações e substituindo na fórmula e encontrem o valor. Lembrando de primeiro converter isso aqui para metros, tá? Então isso aqui para fazer também, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui, terminar, né? Esse aqui. Esse aqui vocês façam. Essa número 7 aqui eu vou fazer com vocês também, olha só. Isso aqui é até uma questão de vestibular, é 7 última. Para uma determinada fiação, a corrente máxima suportada, sem que haja quebra do fio condutor, depende da espessura do fio. Tá? Então, se a gente tem um fio condutor, né, um fio elétrico, dependendo da grossura e dependendo da corrente elétrica que a gente está passando, por isso se o fio for muito fio, ele vai acabar rompendo. Tá? E o que ele está pedindo aqui na letra A? Considerando um fio de comprimento L, resistividade com ρ, submetido a uma tensão elétrica, que a gente chama de U, né? É atravessado por uma corrente. Mostra que a corrente vai ser igual a U vezes A, dividido pela resistividade vezes o L. Então, ele só precisa fazer uma demonstração aqui. A gente só vai trabalhar com as duas fórmulas ao mesmo tempo, olha só. Como aqui é a fórmula? Olha só, a gente tem corrente, a gente tem U vezes E. A gente sabe que a primeira lei de Ohm, a gente tem essa fórmula aqui, U vezes I, e essa aqui é a segunda lei, né? Resistência igual a resistividade vezes L sobre o A. Como é que a gente faz para a gente encontrar essa fórmula que ele está pedindo? Basta a gente igualar os dois valores. Tá? Primeira coisa, olha só. Vamos botar essa fórmula aqui na função de R. Esse I que está multiplicando a gente passa dividindo. Então a gente pode falar que o R vai ser igual ao U dividido pelo I. Esse I aqui a gente pode passar dividindo, tá? Vai ser a mesma coisa, a gente só vai manipular essa fórmula. Então o R a gente pode dizer que é o U dividido pelo I, tá? E essa fórmula aqui da resistência, né, da segunda lei de Ohm, a gente tem isso aqui, ó. R igual ao ρ vezes L dividido pelo A. Então os dois têm função de R. O que a gente pode fazer aqui então? Olha, se ele está falando que o R, que é a resistência, é igual a U sobre I, e pela segunda fórmula a gente pode dizer que a resistência é igual a resistividade vezes o L sobre o A, a gente pode igualar essas duas equações. A gente pode falar que o U sobre o I vai ser igual, olha, a resistividade vezes o L sobre o A. Tá? A gente vai igualar isso
com isso, uma vez que a resistência desse é igual a essa daqui. Tá? Então vai ser isso que a gente vai fazer aqui. Ó. U sobre I vai ser igual a resistividade vezes o L sobre A. Tá? Vamos multiplicar cruzado. O I aqui, né, a corrente elétrica, vai multiplicar ó, o ρ vezes o L, então colocamos aqui, que vai ser igual a diferença de potencial, que é o U vezes o A. Entramos aqui. Tá? A gente precisa deixar em função de I, tá vendo? O I está isolado desse lado. Então o que a gente faz aqui? Só pegar isso que a gente tem aqui e passar para baixo dividindo. Está multiplicando, então passa dividindo. Aí a gente vai ter a nossa corrente elétrica isolada aqui do lado esquerdo. Corrente elétrica então vai ser igual a diferença de potencial, que é o U vezes o A, dividido pelo ρ vezes o L. Tá? Encontramos a fórmula aqui que ele estava pedindo para a gente demonstrar. Tá? Na letra B, olha o que ele está pedindo aqui. Ó. Determine a corrente máxima suportada por esse fio de níquel cromo com 100 metros de comprimento, 20 milímetros quadrados de área, submetido a uma tensão, né? Submetido a uma DDP de 220 volts. O que a gente tem então? Olha só, a gente tem o comprimento do fio, 100 metros, então podemos botar aqui, ó, 100 metros. Área, 20 milímetros quadrados, ó. Então colocamos a área aqui, ó, 20 milímetros quadrados. Precisamos converter isso para metros, né? Como a gente já falou anteriormente, é só multiplicar o valor por 10 a menos 6. Então vai ficar igual a 20 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Convertemos. Tensão, olha, voltagem, diferença de potencial, 220 volts. Colocamos aqui, ó, U igual a 220 volts. Resistividade do material, ele deu aqui no enunciado, olha. Ó, resistividade do material é níquel cromo, né? 5 vezes 10 a menos 1. Então botamos aqui resistividade 5 vezes 10 a menos 1. E o que ele está pedindo para encontrar aqui, ó? Determine a corrente máxima suportada. Então isso aqui a gente precisa encontrar a corrente. A corrente a gente representa pelo I. Né? Então esse Izinho aqui é o que a gente precisa encontrar, isso aqui é o que a gente tem. O que a gente faz agora? Ó? Vamos pegar a fórmula aqui do enunciado, que é essa aqui, que é a fórmula que a gente manipulou, e vamos substituir. Tá? Vou botar a fórmula aqui nesse cantinho. Vou botar, não já está aqui, não precisa repetir ela de novo não. O I é o que a gente precisa encontrar, que é a corrente, a gente não sabe, então repete o I. Igual a DDP, né, a tensão, 220 volts, substitui aqui, vezes a área do fio, né, 20 vezes 10 a menos 6. Ó. Então substituímos aqui no lugar do a voltagem, substituímos no lugar da A, que representa a área, 20 vezes 10 a menos 6. Dividido ó, pela resistividade do cobre, níquel cromo, desculpa, 5 vezes 10 a menos 1, né? Substituímos aqui. Vezes o comprimento do fio, que é 100 metros, né? Substituímos, tá? E agora é só resolver essa conta. O que eu fiz primeiro aqui, olha? Eu dividi esses dois valores, tá? 220 dividido por 5, a gente pode dividir, vai dar 44. Então, no lugar desse 220, a gente pode substituir pelo 44, tá? Esse zero daqui, pessoal, a gente pode cortar com esse zero daqui. Então, vai ficar 2 sobre 100. Então, 44, podemos multiplicar com esse 2 que sobrou aqui. 44 vezes 2 vai dar 88, tá? Esse 10 a menos 6 repete. Esse 10 a menos 1 que a gente tem aqui, repete aqui embaixo também. E esse 10 que sobrou, repete aqui. Tá? Então, primeira coisa, ó, se vocês quiserem também, não precisa simplificar não, tá? Pode pegar esse 220, multiplicar por 20, vai dar 440, tá? Multiplicar o que a gente tem aqui. Eu prefiro simplificar, que eu acho mais fácil. Ó. Simplifiquei esse com esse, deu 44. 44 vezes 2, deu 88, já botei ele aqui. Tá? Esse 10 a menos 6 repetiu. E aqui embaixo, né, como a gente já cortou esse 5, então não precisa multiplicar, vai sobrar o 10 elevado a menos 1 vezes 10. Ficou desse jeito, tá? O que a gente pode fazer agora? Olha, esse 88 a gente pode dividir por esse 10. 88 dividido por 10 vai dar 8,8. Colocamos aqui. Então, 8,8 vezes 10 é menos 6, tá? Fizemos essa divisão aqui. Deu 8,8. O que está faltando então agora?
Só subir com esse 10 elevado a menos 1 que está no denominador, né? A gente sobe com ele e troca o sinal desse expoente. Esse expoente que antes era negativo, ele vai passar a ser positivo. Então, como é que vai ficar aqui? 8,8 vezes 10 a menos 6. E esse 10 que elevado a 1, que era negativo, subiu e ficou com 10 elevado a 1 positivo. Tá? Aqui, olha, repetiu o 10 elevado a esse 8,8, tá? E aqui a gente pode usar a propriedade da potência. Repete a base, que é o 10, e no caso aqui a gente subtrai esses dois expoentes que têm sinais opostos. Menos 6 mais 1 vai dar menos 5, né? Subtrai e coloca o sinal do número maior. Então essa aqui vai ser a potência que a gente vai colocar em cima dessa base de 10. Achamos a amperagem aqui de 8,8 vezes 10 a menos 5. Tá? Então esse aqui foi feito. Número 7, passem aí com o caderno, tentem fazer sem olhar, tá? Esse aqui é para vocês fazerem, é número 6. Esses prints, eu vou tirar os prints dessa tela aqui e vou colocar lá na aula de hoje. Aqui, né? Esse número 5, vocês precisam terminar. Eu já fiz esse primeiro caso aqui do fio RA, já fiz o R de B. É para vocês fazerem o R do C, tá? E observar aqui qual que vai ser maior ou qual que vai ser menor. A gente já eliminou o A e o C, de acordo com as informações que a gente pegou aqui. Tá? Então, só usar a mesma linha de raciocínio para encontrar a resistência desse fio C. Tá? Marca a alternativa correta, não termina ele é número 5. A número 4 é para fazer também. A 3 também é para fazer. A 2 eu já fiz com vocês. E a número 1 também, tá? Então, é só para terminar esses, tá? Façam no caderno, copiem esses exemplos. Façam o que está faltando, tá? Olhem com cuidado, cuidado com regra de sinal, tá? E qualquer dúvida que tenha, pessoal, pô, eu me enrolei aqui no número 1, tá muito difícil, não estou conseguindo. Me manda mensagem pelo WhatsApp que eu ajudo, tá? É importante ter isso aqui bem esclarecido, tá? Porque é um conteúdo que cai muito, muito em vestibular. A segunda lei de Ohm nem tanto, mas a primeira cai bastante. E geralmente quando aparece a segunda lei de Ohm, ela aparece com a primeira junto, como aconteceu aqui nesse terceiro caso, tudo bem? Qualquer coisa, me procurem, tá bom?